Olá pessoal, sejam bem-vindos à reflexão da palavra. É bem curto e profundo o Evangelho de Deus, então fique conosco. Você que já acompanha a Missão Tua Fé, mesmo você que está hoje pela primeira vez, a palavra de hoje vai falar do que nós estamos vivendo e tem uma recomendação de Deus muito profunda, então vamos para ela. O Evangelho de Mateus 19, de 13 a 15. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. E, depois de impor-lhe as mãos, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo agora vai trazer para mim e para você o entendimento, mas para isso nós precisamos tirar todos os filtros de todos os filtros que nós recebemos diariamente, que criam conceitos dentro de nós e que não nos deixam entender como que isso aqui é uma chave que o Senhor nos dá, é um grande caminho que o Senhor nos dá para a nossa própria salvação, para a nossa própria felicidade e para proteger a nossa família. Então vamos agora entrar nessa profundidade da oração. O Senhor estava com os discípulos e foram apresentadas as crianças, né? Os seus pais ou seus responsáveis levaram as crianças para Jesus. As crianças estavam sendo levadas para Jesus. E os discípulos, né? Nós não compreendemos aqui porque o texto não diz, mas dá para muito bem a gente compreender porque nós também temos essa própria atitude muitas vezes. Os discípulos poderiam enxergar que as crianças não estavam no momento ainda de ir para Jesus, achando que elas são muito novinhas ainda para seguir uma caminhada, para estar seguindo Jesus. Faz sentido? Criança tem que estar na igreja, chorando na igreja, bebezinha. Criança tem que estar correndo na igreja, fazendo barulho na igreja, mas tem que estar na igreja. Porque quando a gente crescer, a gente vai chorar. E a gente precisa chorar dentro da igreja, debaixo dos braços de Deus. Quando a gente crescer, a gente vai estar correndo de um lado para o outro, às vezes não sabendo o caminho da nossa vida. Nós precisamos saber que nós temos que fazer isso dentro da casa de Deus, debaixo dos braços do Senhor. Não faz sentido? Então, o primeiro ensinamento desse evangelho: comece a trabalhar a fé dos teus filhos, sobrinhos, das crianças, dos seus afilhados, já desde muito cedo, aprendendo as coisas do Pai, porque um dia elas vão precisar. E hoje, com essa pandemia que nós estamos vivendo, você não tem nada mais que lhe proteja a não ser a tua fé. Nada, tudo isso que estão nos oferecendo como uma solução imediata, não está tendo o poder de nos proteger. Porque nós temos que manter as mesmas regras que está sufocando o nosso ir e vir. Mas não está nos protegendo. Se a gente estivesse fazendo tudo isso e tivesse com 100% de proteção, ainda a gente poderia olhar isso com bons olhos. Mas não está. Nós estamos ainda reféns de algo que nós não conhecemos de onde vem. O que nós temos hoje para nos proteger? A fé. Então esse canal chama Tua Fé. A nossa missão é Tua Fé. O Senhor está aumentando a minha e a tua fé todos os dias por essa reflexão do Evangelho. E nós precisamos proteger as crianças. Nós precisamos dar uma herança para os nossos filhos, sobrinhos e afilhados, para as crianças em geral, que sejam desde cedo sabendo que tem um lugar que elas vão estar protegidas, que é debaixo dos braços de Deus. E para isso elas precisam ter a fé. Nós estamos vivendo momentos que a inocência da criança está sendo afetada. Hoje, todo mal que quer entrar na nossa casa, todo mal que quer entrar e destruir a tua família, todo mal que quer te tirar do teu emprego e fazer você passar por necessidades, todo mal que quer te prender na tua casa e tirar o teu direito de trabalhar, de andar, de ir, de voltar, de viajar, de fazer as coisas com responsabilidade, mas todo mal que está querendo tirar o que nós temos de mais precioso, ele está ferindo, ele está tendo como foco as crianças. Parar para olhar os últimos anos, o quanto que as crianças estão sendo atingidas em algo que é o mais precioso que Deus coloca aqui. Quando Jesus fala: vinde a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é delas, e para aqueles que se assemelham a elas. Então, se a gente for como crianças, a gente vai ter o reino do céu garantido. A gente vai ter a ação de Deus a nosso favor garantida. Só que
Se as crianças é o modelo, o que que as crianças têm de tão bom que nós perdemos da nossa criança? O que que as crianças têm de tão bom que Jesus pede para mim e para você proteger, preservar e olhar um grande valor nas crianças? A inocência, o amor pelo momento atual. A criança, ela usufrui do momento atual, é feliz com o que ela tem. A criança tem a verdade. Eu me lembro aqui quando eu era criança, e às vezes alguém ia chamar lá em casa, e às vezes alguém que chegou ali e acaba demorando ali, ou enfim, por algum motivo, um adulto falava pra mim assim, ó, fala que eu não tô. Eu era criança, eu devia ter uns 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, nessa fase. Eu lembro que por várias vezes eu falei assim, ó, ela mandou falar que não tá. Por quê? A criança, ela é verdade. Era uma verdade. Quem não poderia receber aquela visita diz que era para dizer que não estava. Mas se eu fosse uma criança maliciosa, se aquela criança, né, como pode ter acontecido com você e com outra criança, se ela tivesse a malícia do adulto, ela ia falar, ó, ela não está aqui não. Né? Aquela desculpa de um momento ali que não poderia se receber aquela visita, acabou que a criança revelou a verdade, porque a criança, ela é a verdade. Ela tem a pureza e a essência de Deus. Então o Senhor vem ensinar para mim e para você, olha, nós precisamos lidar com a verdade, seja ela qual for. Encarar a verdade nunca erra. Então a criança que tem o reino dos céus é a criança que tem a pureza, a essência da verdade. A essência que não tem a malícia, que não se arma contra todo mundo, como nós, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nós nos armamos com frequência contra as pessoas, destruímos relações, relacionamentos, porque nós deixamos a criança de lado e o nosso humano que enxerga muito mais as necessidades, que enxerga muito mais o nosso instinto, né, de fome, de prazer e de dor, né? Esse instinto está todos os dias aflorando em nós. Jesus vem dizer profundamente para nós: quer ter o reino dos céus? Quer ter o favor de Deus na tua causa? Sejais como as criancinhas. Mas como que a gente pode fazer isso com tanto estímulo dos nossos instintos humanos? Nós precisamos estar com a palavra de Deus todos os dias. Esse nosso propósito, que nós realizamos aqui na Missão Tua Fé e também no meu perfil pessoal, todas as manhãs nós estamos refletindo o Evangelho juntos, num grupo muito grande, é aberto para todo mundo. E eu testemunho isso, quanto que eu estou mais calmo, quanto que eu estou enxergando, como que eu estou dando pausas para ouvir a Deus, como que eu estou enxergando aonde eu preciso ser um pouco melhor. Apesar de eu ter que melhorar muito ainda, mas eu já melhorei bastante com a frequência da oração. Quando eu me encho do Espírito Santo todos os dias, por esse amor à palavra de Deus que cresce a cada dia, mais eu conheço as coisas do Pai. E quanto mais eu conheço as coisas do Pai, mais eu me encho do Espírito Santo e não fica espaço para as coisas do mundo. Eu me encho do Espírito Santo e me esvazio de todos os meus medos, me esvazio de todas as minhas preocupações, das minhas urgências. É essa a proposta que Deus fez para mim quando nós começamos esse momento de oração. E é isso que eu quero te convidar hoje também. Que a gente possa defender as crianças desde o ventre. Desde o ventre, com esses movimentos do aborto que vem crescendo no mundo inteiro. Aqui não, porque aqui nós temos homens que ouvem a voz de Deus e diz: as crianças, na sua inocência maior, que é dentro do ventre, onde ninguém pode por elas, nós temos esse dever, como cristãos, de defender as crianças no ventre. Nós defendemos as crianças no seu nascer, defender as crianças quando entram na escola, defender as crianças ouvindo e tendo discernimento de tudo que elas estão assistindo nos desenhos animados, que vem embutido conceitos até subliminares e outros até explícitos já, que vem quebrar a inocência da criança. Se a criança perder a inocência, ela será como nós, pessoas maliciosas. Olha só a profundidade da palavra de hoje. Proteger as crianças na sala de aula, proteger as crianças, enfim, de tudo que nós assistimos na televisão, que aquilo ali possa quebrar a inocência. Essa fachada, essa cortina de fumaça que está ensinando educação sexual para as crianças, mas ali está embutido esse grande movimento explícito que quer quebrar a inocência das crianças. Porque se quebrar a inocência, tirarão elas de Deus. E a cada geração, a gente percebe que a fé vai perdendo o seu fervor. Meus avós tinham uma fé fervorosa. Meus pais tiveram e têm uma fé não tão quanto os meus avós. Eu fui conhecer essa intimidade com Jesus mais tarde ainda,
porque a nossa geração já foi esfriando e agora o alvo são as crianças. Nós precisamos passar o bastão da fé, que começou com a vinda de Jesus Cristo. Ele formou os apóstolos. Eles deram continuidade com a criação da igreja, a igreja de Jesus Cristo. Os apóstolos passaram isso para a igreja passa isso a cada geração. E agora a missão é minha e é sua, que os nossos filhos, sobrinhos e afilhados recebam esse bastão da fé desde cedo, que para que eles sejam perseverantes, não pode deixar quebrar a inocência das crianças, porque delas é o reino dos céus. Amém? E nós estaremos de volta, ao vivo, na segunda-feira, às 6h50. Faça conosco essa reflexão do Evangelho de todos os dias, para que nós possamos nos encher de Deus e nos esvaziar de nós mesmos e desse mundo que a cada vez quer deixar a gente com medo. Mas Deus vem dizer para a gente todos os dias: coragem, eu venci o mundo. Quero fazer a recomendação: continue com Deus no final de semana ouvindo a Rádio Tua Fé, www.tuafé.com.br. Esse já é o nosso canal de evangelização 24 horas. Ali nós ficamos nos abastecendo de Deus a todo momento, ouvindo boas e lindas músicas de Deus. Amém? Então até o próximo encontro nosso aqui. Tenha um feliz e abençoado final de semana. Até lá.